Você mandou? Já está filmando? Já está gravando? Já está. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sim, mais uma vez. Outra vez aqui. A gente está nesse encontro. Ai, deu um negócio aqui no meu pé. Para não perder, né, essa ligação, essa comunhão, porque isso também faz parte. Eu, pelo menos, eu sonho com um espaço, tenho sonhado com um espaço onde a gente também possa cantar. Eu não sei exatamente o que vai. Hoje eu estava pensando nisso, falei, nossa, eu acho que eu vi como é que é? Igreja em inglês? Church. Hoje eu estava passando e eu vi lá a placa Church. E aí eu vim pensando sobre isso, né? Essa figura institucional religiosa ela tem sido mexida. A ideia disso, né? Como é a igreja, mas está em inglês. Igreja é em inglês. Então, assim, saindo dessa meio que tradição, né? Mas quando você entra dentro, quando você vai ver, a roupagem é diferente, mas o mecanismo é o mesmo, né? E eu sempre falei, eu tenho um pouco de receio, porque eu não queria, e assim, né? Deus falou para mim que não seria porque eu não sou assim, porque a nossa mentalidade é outra. E uma das coisas que eu acredito, né, que diferencia é essa liberdade da gente ser quem a gente é. Esse é o problema, né? Porque quando você tem quando você abre uma instituição, quando você faz um movimento desse, ele pode cair mas aí a gente tem que estar fazendo aliança todo dia, né? Ele pode cair numa necessidade de mostrar aquilo que não é. E isso é muito bravo para mim, sabe? Porque eu vim para Cristo atrás da verdade, eu vim, e assim, e não tem o menor compromisso está tudo bem com isso. Se estiver quebrando o pau, vai saber que está quebrando o pau, e daí? Né? Se tiver, por quê? Porque o compromisso é comigo mesmo. Então, quando se quebra o pau por um objetivo, achar a solução da história. Né? Hoje, essa semana, eu estava ouvindo uma psicóloga, e aí eu fui ouvir, né, o debate, era uma psicóloga, eu falei, eu vou ouvir esse negócio. E aí, aí ela se intitula como feminista, né, e aí contra a outra lá, que é antifeminista. Mas, assim, antifeminista, ela é normal, ela não segura a bandeira de nada, eu acho que nem tinha que ser chamada assim, tinha que ser chamada pessoa normal. Porque, assim, quando a gente segura uma bandeira que é de uma sociedade, ou que é até mesmo de um país, eu acho, né, eu sou brasileira, eu tenho mais aqui ser brasileira. Mas eu não... Minha pátria não é aqui, né? Então, assim, se eu tiver que ir para outro canto e que abraçar a ideia de um outro país, eu vou também, qual o problema, entendeu? Tipo, eu sou cidadã do mundo. Aliás, nem do mundo eu sou do reino. De todo mundo, mas eu sou do reino. Então, e aí, essa semana eu vinha pensando sobre isso, porque a semana inteira, né, a maioria dos meus pacientes está sendo casais. Está sendo relacionamento. E assim, uma das coisas que ficou muito forte para mim é a questão não é segredo, mas é a questão do oculto. Sabe aquele carro, o carro, né? O carro tem um ponto cego. Uhum. Ele tem um ponto cego. E aí, nesse ponto cego, você pode ter um caminhão ali que a pessoa não vê. E assim, e aí, foi agora, né?
hoje, um atendimento que eu até fiquei um pouquinho mais, mas foi assim, uma coisa que eu não estava esperando, simplesmente brotou assim na minha frente e eu fui dar toda a atenção e eu fiquei besta, porque assim, era uma família que eu nunca imaginei. Nunca. Ao contrário, eu olhava, nossa, né, que bonito, que não sei o quê. Realmente, e assim, comprometido com a igreja, comprometido com as liturgias, com as adorações, não sei o quê. E eu tenho, e aí eu falei, aí eu, né, vi aquilo tudo. E Deus tinha me mostrado um pontinho desse iceberg, e eu tinha visto esse ponto, mas eu achei que era para mim, era para eu olhar para aquele ponto, e geralmente eu trago mesmo para mim, né? Eu até olho e vejo como é que está a situação do outro, e eu trago para mim. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso... Isso aí, né? E foi muito interessante, que já tem um tempo, assim, que eu vi isso, mas nada demais. E hoje, casualmente, eu não acho nada que seja casualmente, brotou assim na minha frente todo descortinar das coisas que não é como a gente pensa que é. E aí eu fiquei assim, e aí tá, eu estava arrumando casa e tal, e vim, né, vim para arrumar a casa, para a gente fazer um encontro. Enquanto eu estava arrumando a casa, eu estava conversando com Deus a respeito disso. Isso começou desde segunda-feira. E aí eu estava falando para Deus, né, sobre essa questão, porque antes de me casar, eu toda vez que eu entrava nos bastidores das relações, eu descobria que não era do jeito que está. E aí, eu tinha muita decepção. E a última que eu tive foi com um senhor e uma senhora, nunca imaginei, mas que era um negócio. E eu vim chorando para casa, estava dirigindo e vim conversando com Deus e chorando e falando, Senhor, será que não tem nenhum que eu possa olhar e falar, uau, eu quero me casar, né? Eu posso me casar. Aí ele disse para mim, você quer algo diferente? Eu faço você. Mas nem namorado eu tenho, né? E vim conversando com ele e tal. E aí ele foi me mostrando que tudo aquilo que a gente quer, a gente tem que construir. E aí a gente, semana passada, a gente falou sobre o poder da verdade. Poder da verdade. O poder da verdade. E aí, assim, toda vez que eu falo, eu até fiz um vídeo novo, né, André? Botou tão rápido aquele negócio, que eu fiquei ruminando aquele negócio, e aí ele falando para mim, uma das coisas que eu não sei se ganha para a igreja, para a instituição, né? Que é mais ou se ganha para político, não sei, eu sei que são três pilares, né? Um é a política, o outro é a família, e o outro é a instituição, a sociedade da igreja, né? Cara, que na maioria das vezes não são aquilo que mostra que são. E aí eu estava falando, entrou aquela coisa da verdade, e uma das coisas que eu percebi que, óbvio, que mais compromete, que mais destrói é a falta da verdade. Aí né, a semana todinha, as pessoas que estavam que vieram no consultório estão descobrindo coisas dos seus cônjuges que nunca imaginou, não sei o quê. Eu falei, ok, o que a gente vai fazer com isso? Né? Esse lado oculto, né? E aí eu falei assim, aí eu falei com Deus hoje, arrumando aqui a casa, eu falei, Senhor,
como é que é isso? E eu estava ouvindo baixinho, porque eu estava conversando com ele, eu estava ouvindo um negócio daquele, do audiolivro, né? Não sei o que, audiobook. E aí, cara, veio assim. E eu falei, nossa, mas eu já ouvi isso tantas vezes, eu não ouvi. E hoje estava baixinho, eu conversando com Deus, eu ouvi assim, idolatria a mentira. Eu levei um susto, eu falei, oi? Idolatria, mentira, nem deu tempo de eu ir buscar, né, a raiz da palavra idolatria. Mas, óbvio, a gente sabe, né, no mínimo, a idolatria, ela é uma posição de render-se, né, de se submeter, né, submeter no sentido de estar realmente submisso. E aí eu falei, Senhor, como é que é essa história de idolatria, aquilo que não é, a mentira, isso aqui? Aí ele falou, aí eu falei, tá, mas como que é isso no relacionamento, né? Aí ele falou, aí ele disse para mim, que, porque se foi muita conversa e tal, e aí ele falou assim, você só pode conhecer aquilo que o outro permite ser conhecido nele. Aí veio aquela história do coração, né? Como é que é? O coração é terreno que ninguém pisa. Aí eu falei, aí ele falou assim, olha só que doideira, e permitir que o outro saiba tudo de mim, precisa ter uma segurança muito grande. Porque senão, né, a gente, óbvio, eu falei essa semana todo o tempo todo, gente, não existe certo nem errado. Existem fatos. Aqui ninguém vai ficar julgando ninguém. Mas, assim, mas aí todos os casos, né, que eu vi essa semana, a maioria das vezes não é que a pessoa tenha problema de caráter, não sei o quê. Ah, ok, vamos lá olhar. Mas não era uma coisa tão séria, não. Mas era a insegurança de não ser aceito. Igual adolescente. Adolescente não se veste, às vezes, traveste, né? De preto, traveste, sei lá de quê, para ser aceito pelo grupo. Aí eu falei, uau, né? Então, assim, aí quando eu estava falando sobre isso, falei, ok, então qual seria o caminho, né? Da gente se aceitar. Mas a gente só não se... E aí, como é que faz isso com relação a Deus? Porque com relação ao outro, eu vou trabalhar. Onde é que fica Deus nessa história? Porque eram religiosos. São pessoas que estão na coisa, como é que fica Deus nessa história? Eu não mostro tudo de mim, porque se eu mostrar tudo de mim, pode ser que o máximo que queira. Então, mas se eu tenho uma vida religiosa, como é que é isso com relação ao Pai? Porque eu não posso condenar nada dele, né? Eu me lembro. Eu estava com o Paulo Leite conversando, eu fazia gabinete, todo mundo ria de mim, né? A minha tia Marinete falou, você vai ficar se confessando, igual se faz com o padre? Eu falei, se isso aí é confessar, estou confessando, mas estou contando tudo para ele. Aí, uma vez estava conversando com o Paulo Leite, e ele falou assim para mim, aí eu estava contando para ele que eu tinha ido à Itália, que não sei o quê, né? E óbvio, a gente sabe que no Rio, principalmente no Rio, né? Em Minas também tem muito isso, que Itália é um lugar onde as prostitutas vão, né? Muito com os seus namorados e tudo mais. E ele ficou, né? Assim, meio que querendo, né? Isso foi logo no início. Eu olhei para a cara dele e vi que ele estava, né? Ele, mas como é que é isso? Eu falei, olha só, você quer saber se eu sou puta? Não, nunca fui, não. Eu também nunca cobrei, né? Mas eu te mas não cobrei. Então, eu não sou, né? Tipo isso. Eu brincando com ele, né? Falando sobre isso. Realmente, eu fui lá porque eu estava cansada, porque eu queria viajar, eu queria conhecer, e ofereceu a oportunidade de eu fazer esse pacote. Tinha uma amiga que ia para um congresso na França, que eu nem quis entrar na França, porque tinha que ter
visto para entrar na França. Vai tomar banho, toda a Europa tem que ter visto para entrar na França, eu nem quero ir na França. E fiquei. E aí tudo deu muito certinho para eu ir, e eu estava com dinheiro na época, eu vou. Eu era assim, sempre fui assim. Então, aí eu peguei e falei para ele, não sou não. Mas se tivesse sido, se eu tivesse, não teria problema nenhum de te contar. Sabe por quê? Porque Deus não sabe. Então, eu sempre fui muito prática nesse sentido. Eu sempre tinha dificuldade eu vejo isso no Márcio também, assim. Não, ele não inventa, ele fala o que é, né? Mesmo que machuque você, mesmo que você queira. Então, assim, e aí parte desse princípio, né? Porque, então, eu não tenho medo nenhum de ser aceita, nem por Deus. E aí eu fiquei pensando, tá, então as pessoas fazem esse tipo de coisa, eu não estou falando que tá? Mas, assim, pelos casos que eu vi, são boas pessoas, são pessoas honestas, todas com boas intenções, mas elas não mostraram, e aí depois, quando o relacionamento foi começando a ficar mais... Algumas coisas aparecem, outras coisas não aparecem, só no consultório, só que aí não há um desenvolvimento. E quando não há um desenvolvimento, por quê? O crescimento, a evolução, porque para você crescer, você tem que ser livre. Para você evoluir, você tem que ser livre. Então, se você não é livre, não evolui. Aí, porque só a verdade é que liberta, né? Então, se eu tenho coisas em mim que o meu cônjuge não está sabendo, eu não estou livre, na verdade. Então, essa relação não vai, ela fica, né? E aí essa semana eu tive até, hoje fechou, assim, de um jeito tão fantástico, que eu fiquei ruminando isso, né? Porque a gente não tem, graças a Deus, hoje já julguei muito, hoje eu não julgo mais. Hoje eu não tenho por que isso. Porque também, né, como terapeuta, eu tô olhando o sujeito, eu tô olhando o que levou a pessoa a fazer esse tipo de coisa sem passar a mão na... Então, assim, eu fui falar sobre a terapeuta, né, porque ela falando com essa moça que não é feminista, e aí ela disse uma coisa lá, né, trouxeram, se a mulher sai com uma roupa tal, e aí o marido chega e fala, né, você vai sair assim, ou qualquer coisa nesse sentido. E aí a psicóloga, né, falando que ele não deve falar de um jeito muito grosseiro, que ele tem que dizer assim. Ela trouxe, até fala, né, tem que dizer assim, querida, você não acha que você está inadequada para ir neste lugar? Mas, se você não quiser, faça do jeito como você quiser. Aí eu olhei e pensei comigo, tá, o Márcio vai sair, bota um shortinho aqui, e eu vou... eu vou, escuta aqui, qual é o seu problema, né? Então, assim, eu sou mulher. E aí a feminista chega e fala, olha, eu acho que essa fala aí de faça como você quiser nem cabe. Né? Gente, é uma realidade. Então, assim, se eu me casei, eu preciso ter um comportamento diferenciado. Se eu estou me dando para ele, o meu corpo pertence a ele. E o corpo dele pertence a mim. Gente, com equilíbrio, né? Tudo aqui é no equilíbrio. Mas, assim, como assim, né? Então, assim, você vai poder fazer... Então, fica solteiro. E aí, essa coisa, essa ideia que a gente tem e que dentro das instituições é muitas vezes aplaudida, e quando mostra os bastidores, as pessoas estão tão acostumadas que a farsa é uma coisa normal, que elas até apoiam, né? Esse último que aconteceu, nossa, quando descobriram, casal, era briga, parecia briga de casal cracudo da rua.
dentro de casa. E só o garoto sabia, e aí esse adolescente resolve filmar, e aí mostra tudo, e ainda tinha gente ainda que falava, oh, Deus vai fazer não sei o quê. Oh, segura, não, mas segura firme, porque há uma perseguição da igreja. Então, assim, as pessoas compram isso como se isso fosse, isso é, aí que Deus só mostrou, isso é idolatria, mentira. Eu me agarro naquilo ali e eu conservo aquilo ali, e aquilo ali é que fica me dando sustância. Então, quando a gente idolatra, né? Quando a pessoa idolatra um artista, um cantor, ou não sei o quê, ela é alimentada por aquela figura, né? E aí, por isso, a energia dela está toda dentro da figura. Então, a idolatria não é só por uma coisa palpável, não. A gente também idolatra ideias. Idolatra, ela pode ser também através da imaginação, o nosso próprio Deus. A gente não tem a figura dele, né? A gente tem o sentir. E, no entanto, a gente não idolatra, a gente não adora, a gente não canta, a gente não sente ele, fecha os olhos, não sei o quê. E isso a gente está dando energia para isso, a gente está se colocando, a gente está se rendendo. É uma devoção, né? E aí, quando veio essa história da idolatria mentira, aí eu pirei, né? Eu falei, opa, peraí, como é que é esse negócio? Então, assim, a pessoa que está dentro de um contexto espiritualizado e ela não dá conta de ser quem ela é, principalmente, né, para o seu cônjuge, como que ela acredita que ela pode dar conta de ser quem é diante de Deus? Ela também vai aceitar qualquer coisa de Deus. Porque ela aceita qualquer coisa com relação a ela. E é muito interessante, porque hoje, a Carol, né? Estava conversando com a Carol, falei, Carol, e aí ela falando, né, que ela tem tido mais vontade, cada vez mais vontade de estar, de falar para Deus, eu quero me conhecer, eu quero saber quem eu sou, eu quero trazer tudo aquilo, né? E aí ela falando para mim, né? Aí eu falei para ela, Carol, quando a gente faz essa aliança, a gente quando isso começa em Deus, a semana passada, eu estava falando, quando isso começa em Deus, todo o resto vai ser. Mas quando ele começa, né? Aí eu vou fazer para agradar o outro, eu vou fazer para ser aceito pelo outro, a coisa não funciona. Então, quando a gente está alinhado com Deus, a gente vai estar alinhado com a verdade. Como é que é? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Eu sempre falei que essa verdade era a verdade, principalmente a respeito da gente. Porque aí ela te liberta, você sabendo, também estava falando para ela, se você sabe quem você é, ninguém, hoje só que eu estou assim, se você sabe quem você é, ninguém pode dizer que você não é. Porque você sabe quem você é. Então, você não pode, não precisa deixar para o outro que está desavisado de ver quem você é. Porque isso não é uma coisa assim, ai, dane-se que o outro vai pensar assim, assado de mim, eu sei que eu não sou. Não, você tem prova para isso. Não é uma coisa que você vai, né? Tem um livro aí que parece que ele fala, aprender a ligar o foda-se, um negócio assim, né? E eu até tentei ler esse livro, mas só tem um tempinho. E aí na época, eu falei, tipo, dane-se o outro, né? Não, você tem que ter sustância da verdade dentro de você. Porque se você tiver essa sustentação, ninguém pode abalar isso em você. Então, assim, e eu falei para Deus, é interessante, né? Que quando ele falou para mim, constrói você o seu relacionamento, e eu falo até hoje, né? Eu falo para eles, falei, se vocês acham que
que vem pronto, e na minha casa está tudo pronto. Se você perguntar para mim, Rose, você é feliz? Eu falei, eu sou feliz. Mas se eu me tornar infeliz, eu vou dizer para você, eu estou infeliz. E daí? Né? Então, assim, mas ele não vem pronto, a gente tem que estar construindo todos os dias. E a gente tem que estar vigiando todos os dias. E a gente tem que estar cuidando todos os dias. Né? Se a gente não cuida... Olha só, vocês entraram por lá, né? Não sei, mas estava à noite. Vocês viram a diferença? Primeira coisa que eu falei quando eu cheguei, A gente viu lá fora os tá, buracos de olhando lixo. assim, nossa, deve ter feito uma limpeza aí dentro. Que diferença, né? E vocês vieram à Mas noite. no escuro não deu para ver muita coisa. Sim. A gente viu lá fora que estava Bem, que tinha, assim, a primeira coisa que eu comentei, falei assim, nossa, olha a quantidade de coisa, deve ter feito uma limpa aí dentro. Uhum. E assim, e aí toda vez que acaba de limpar, eu vou contemplar. Porque assim, é como se, e aí, né, mostra quanta coisa tinha que ser jogada fora. Quanto lixo, mas para ter todo aquele lixo jogado fora, precisou de trabalho. Precisou fazer. Para a energia, né? E assim, é tão gostoso. Hoje não deu, porque eu tive que vir arrumar a casa e eu não tive tempo para isso. Mas toda vez que limpo o espaço lá, eu me sento lá, sabe? Porque assim, ou lá, ou aqui, onde eu estiver, eu sento um pouquinho para poder contemplar. Porque assim, é muito diferente. Você tem liberdade para desfrutar. Você tem livre acesso. Então, dentro do relacionamento, não é diferente. Então, quando eu sempre falo, né? Ah, meu marido é monossilábico. Não é mais. Agora ele está trilossilábico. Tricilábico. Agora ele está assim. Né? O Renato até falou assim, claro, né? Como é contigo. Do jeito que eu falo, né? Mas, assim, a gente pode ser quem a gente é. A gente, se eu falar alguma coisa, eu vou estar errado, isso aqui. Tá, mas a gente vai se ajeitando, a gente vai olhando por que falou assim, e a gente vai limpando, né, aquilo que não é útil, que não está sendo útil na nossa vida. E aí a gente vai limpando. Não é que esteja tudo, né? Não é que tem que mostrar tudo certinho, não, tem que mostrar do jeito que é, para a gente poder cuidar. Então, isso é muito bom para os filhos também. Porque eu nunca vi uns bichinhos tão terríveis que eles olham, eles veem tudo. Tudo, tudo. Os filhos veem tudo. Então, assim, e pagam um papo também, né? Então, assim, quando a gente resolve fazer uma aliança com o outro, é porque a gente já resolveu fazer uma aliança conosco mesmo. Quando a gente resolve fazer uma aliança conosco, é porque a gente já fez uma aliança com Deus. Então, aquele negócio, quando eu busco a mim, eu encontro Deus, quando eu encontro Deus, eu encontro a mim. Né? Então, essa aliança, ela começa em você. Ela não começa dentro, ela não começa quando o relacionamento começa, ela começa antes do relacionamento. Então, quando ele disse, constrói você, quando eu comecei a construir o nosso relacionamento e a gente trabalhando, e às vezes ele não entende o que eu falo, e às vezes eu não entendo o que ele fala, e a gente depois volta no ponto, porque não é para deixar para lá. Uma das coisas que garante o seu relacionamento é você não deixar os pontos para lá. Tem ponto que você consegue, né, consertar com um pouquinho mais de facilidade, tem outros pontos que ele vai por camadinhas, mas ele vai, não pode deixar isso para lá. Então, às vezes você tem um bom relacionamento, às vezes você tem, né, como eu vi, nossa, muito, muito, muito promissor, né, porque é uma pessoa bacana, o outro também e tal, mas não é conhecido um do outro. Não conhece as feridas, não conhece os medos,
não conhece, não conhece. Então, assim, como que vai lidar com isso? A gente precisa conhecer. E aí, né, eu chamei para o autoconhecimento do nós, né, o conhecer, nossa, tantos anos casados e não se conhece. Então, que a gente possa estar hoje pensando sobre como é que o quanto o outro conhece de você. O outro vai conhecer de você o quanto você permite que ele conheça. E o quanto você também se conhece é o quanto você também dá conta de se fazer conhecido. Eu dou conta de fazer conhecido os meus pontos positivos, os meus pontos negativos, porque eu sei que sou aceita por Deus. Né? A primeira coisa que você tem que saber é que você é aceito por Deus. Então, é aquilo que eu falei para o Paulo Leite, falei, olha, se eu fosse, ele saberia, então. E se eu vir a ser, você também vai saber, porque ele vai saber, ele é o primeiro a saber. Então, quando você tem esse relacionamento onde existe uma transparência entre você e ele, você vai conseguir uma transparência entre você na sua casa, entre você com você mesmo e você na sua própria casa. Não existe construção fora da verdade. Não existe. Se você quer construir alguma coisa, essa coisa tem que estar embasada na verdade. Nem sempre a verdade é bonitinha de se ouvir, bonitinha de se ver, mas ela tem uma vantagem muito grande com relação à mentira. A verdade vai te dar condições de cura, que a mentira não dá. Né? Se eu tenho uma ferida aqui e eu fico tampando a ferida e eu não mostro e eu não sei o quê, eu vou curar essa ferida nunca. Ninguém está vendo. Mas se eu tiver com a ferida exposta, ninguém vai falar, nossa, que coisa feia. Olha, mas se você passar isso, se você passar aquilo, daqui a pouco eu curei a minha vida. Então, assim, hoje não tem muito, basicamente, não sei se vocês querem falar, mas é basicamente isso. Eu tenho visto relacionamentos indo ladeira abaixo, indo, sabe, saindo das tuas mãos por nada. Pelo sim, mas, Rose, se eu falar, eu corro o risco dele não me aceitar, eu corro o risco dela não me aceitar, então corra o risco. Corra o risco. Porque também, se você corre o risco, mas se você está com a verdade, você já está meio caminho andado. Quando a gente, hoje, eu nunca imaginei que fosse falar isso, mas eu acho uma das coisas mais interessantes da vida do sujeito é ser casal. Eu nunca imaginei que eu ia viver para falar um negócio desse, amor. É ser casal. Porque eu nunca vi ambiente tão exigente, né, com relação ao seu crescimento dentro da família, dentro do relacionamento. Né? Quantas vezes eu fui falar com Deus a respeito dele, Deus falou, e você? Eu falei, oi. Oi, estou falando dele. Ah, é? E você? Eu estou perguntando sobre você. Eu falei, cara, que legal. Você leva, né? Principalmente se você tiver relacionamento com Deus. Agora, se você não tem relacionamento com Deus, se você só é religioso, é uma merda, né, querido? Vai viver o cocô do cavalo do bandido. Vai comer o cocô do cavalo do bandido. Porque, assim, mas quando ele está, quando você dá espaço para ele fazer você crescer, para mim, não tem lugar mais propício para o crescimento espiritual do que dentro da família. Sem ser, hoje eu estava brincando com o Márcio, falando assim, ele chegou e eu estava com as coisas aqui, pensando, eu queria ajeitar umas coisinhas, e aí ele virou para mim e falou assim,
Eu falei, amor, já tomou café? Você quer? Ele, não tem nada aqui. Aí eu falei, peraí que eu já vou lá. E aí tinha, né? Tinha bolo que o Renato, né, trouxe, tinha, bolo não, pão o quê? Australiano. Pão australiano, né? Tinha o pão australiano, tinha batata doce, tinha ovo, eu fiz um omelete, isso aqui, e o leite e tal. Estava tudo escondido. Não é escondido, estava guardado. Mas ele também, ele faz, né? Mas ele estava afim de que eu fizesse, né? E eu estava ali podendo fazer, eu fui lá e fiz. E aí eu fui fazer e tal. E aí eu acabei de fazer e dei um beijinho nele, né? E aí falei assim para ele, nossa, eu faço isso com tanta alegria. E aí, você é um homem privilegiado, que eu faço isso com alegria. Aí ele, você merece. Então, assim, e aí eu quero falar um pouquinho também sobre isso. Uma das coisas que a gente esquece dentro do relacionamento é da nutrição afetiva. Parece que a gente gasta tudo dentro do namoro, né? Mas é dentro de casa, é no relacionamento, é no dia a dia, que a gente precisa estar nutrindo isso. E às vezes a gente olha o homem como se ele não precisasse. Né? O homem não precisa, só eu preciso ser tratada como rainha, tratada não sei o quê. E o homem não, porque o homem é forte, porque o homem não sei lá o quê que pensa, né? Mas assim, tanto é que quando você vê uma mulher batendo no homem, você tem vontade de rir. Quando você vê um homem batendo numa mulher, você tem vontade de pegar ele, né? Mas, cara, dói do mesmo jeito, machuca do mesmo jeito. Ele também tem coração, ele também tem sentimento. Então, assim, um relacionamento onde eu não dou a nutrição afetiva para o meu marido, eu não cuido dele como se ele fosse a minha pedra preciosa, como se ele fosse alguém que realmente merece o meu cuidado, como que isso vai ser sustentado? Porque vai ficar com essa falta, né? E essa falta, eu não acredito assim que tenha, né? Muita gente aí podendo dar essa falta muito mais que é aquele amor love, né? Que a gente já descobriu que é o amor da cobiça. Então, quando eu estou a fim de cobiçar, eu vou lá e faço e finjo que eu vou nutrir o sujeito de afeto, e aí eu pego e engano o sujeito, né? Mas assim, você que é casada, né? Quantas vezes você faz isso desinteressada, né? Porque uma coisa é quando você faz isso querendo atenção, ou querendo qualquer coisa, mas quando você faz isso só para ele mesmo, é para ele. Não é para ele achar que eu não sei, não, é para ele. Eu vou encerrar aqui com uma história, né? Que eu não sei se eu já contei, mas é bem interessante a respeito de relacionamento. Como Deus é maravilhoso e Ele pode fazer diferença no relacionamento. De um casal que eu amo muito, e ela estava me contando que ela foi fazer as festas, assim, época de festa do filho, né? Deus o livre, né? É muita coisa que tem que fazer e tal, não sei o quê. E o cara ajudava ela em tudo que ela ia fazer, e de levar, e isso aqui. E aí ele chegou em casa, ele disse para ela, nossa, eu estou morto, com o pé doendo, um negócio assim. E ela estava com torcicolo. E aí ele pegou e deitou, né? Porque já avisou que ele estava com o pé doendo, então ele deitou lá com o pé dele, e ela... E ela fazendo assim. Ele deitou. E aí ela deitou e começou a reclamar dele com Deus. Reclama a Deus sobre o seu marido, para o que ele vai dizer a respeito de você. Aí eu peguei. Aí ela está falando, ela assim, aí eu fui falar com Deus. Falei, olha aí, Senhor. O que é isso? Olha lá, nem viu que eu estou com o pescoço, posso nem virar. E não sei quem começou a falar, e aí quando parou de falar, Deus falou assim para ela. Aí disse que está com o pé doendo. Não, aí Deus falou, ele está com o pé doendo.
Ela, pois é, e eu tô com o pescoço assim, ele nem ligou, não sei o quê. Aí ele falou assim, você quer que ele ligue para você? Então vai lá e faz uma massagem no pé dele. Ela, quê? Eu tô com o pescoço duro. Aí o capeta que está dizendo isso. Eu repreendo você. E aí, mas só que ela ficou, né, com uma pontinha. E aí Deus falou assim, vai lá, faz a massagem no pé dele. Ele disse que tá. Aí ela falou assim, eu não acredito que eu vou fazer isso. Aí disse que levantou toda torta, e ele lá deitado, de olhos fechados, ela pegou o creme, aí sentou lá, pegou lá o pé dele e começou a fazer massagem no pé dele toda torta. Aí disse que ele abriu o olho assim, e olhando ela lá torta, a massagem no pé dele. Aí ele disse que ele ficou olhando assim para ela, ficou olhando. E ela, ele não falava nada. E ela fez massagem, melhorou, meu bem? Aí ele, sim. Aí ela disse que então tá bom. E ele pegou e deitou. Aí quando ela deitou, ele levantou, pegou o pote de massagem e fez massagem nela no corpo inteiro. Ele foi no pescoço, ele fez massagem nela no corpo inteiro. E aí ela comentando comigo, ela disse, nossa, nunca imaginei, nunca tinha levado a massagem como ele fez naquele dia, e disse para mim, e me agradecendo, e falando, nossa, você estava com essa dor no pescoço, e eu com dor no pé, e você veio fazer massagem, você não tem noção do que você fez dentro de mim, fazendo esse tipo de coisa. Então, assim, não existe. Quando Deus faz, quando Deus está ali, e você abre o portal para que ele possa intervir a respeito do teu relacionamento, não existe forma de você não resolver o problema. Às vezes, né, acontece caso que você tá enfiado dentro de uma lama, dentro de um negócio nada a ver, ele vai tirar você, tá? E ninguém tem nada a ver com essa história. Mas, quando existe ali a possibilidade, existe ali lugar para ele, ele faz a diferença. E muitas pessoas falam para mim assim, eu estou pagando não, eu tenho 5 anos que eu estou sendo traída, tem 5 anos, mas eu estou ali, eu estou firme aonde? Aonde você está firme? 5 anos sofrendo, aonde você está? Você está idolatrando a sua dor, o seu sofrimento. A questão é onde você está firme. Você está firme numa promessa, ele prometeu e ele já cumpriu. Então, assim, você precisa estar com ele e começar um caminho de fato com ele, não na religião, não o caminho do seu marido, não o caminho de ninguém, só seu, tá? Cuidado também com as amigas, né? Porque amigas que você conversa e fica falando mal dos seus maridos, não é amiga de mulher casada, tá? Porque, assim, a gente, às vezes, a rede de apoio que a gente tem, ela é um apoio negativo. Então, se ninguém vem me trazer alguma coisa, também é aquela amiga que fala, amiga, segura a onda, ele é um bom homem, Deus tem uma promessa, e você só se ferrando, cuidado com isso também. Porque, assim, cara, então não tem jeito, ou você vai ter realmente um relacionamento com Deus, é você e Deus, ou você vai estar à mercê, idolatrando a dor, o sofrimento, coitadinha, essa coisa toda, né? Então, isso é para os homens também. Se você não é bem tratado, se você não é respeitado, se você não é amado, veja aí o que você vai fazer da sua vida. Busca isso no Senhor, que o resto todo vai acontecer. Seja junto ou seja separado, vai acontecer. Porque ele nos fez para a gente ser sal da terra, para a gente ser exemplo. Esse negócio de dizer que está casado só para fotografia, ele nem está aí nesse negócio. Ele nem está aí. Então, não se ilude.
Vai procurar sua turma. Nossa turma. Um abraço, espero ter ajudado aí, gente. Beijo. Beijo.